Pois é, Abraão, a política do Ministério da Saúde continua um tanto confuso, né? Está claro que o novo ministro falou aí em ambiente controlado, ele gravou um vídeo, ele desde que assumiu o ministério não participa de entrevistas, não participa de coletivas, não dá entrevistas individuais e agora falou aí nesse ambiente controlado. Está um pouco evidente que o ministro ainda não se sente à vontade no cargo e também que ninguém está fazendo muita força para que ele se sinta à vontade no cargo. Aliás, tem um bastidor aqui que é o que o presidente Jair Bolsonaro passou hoje 1 hora nessa manhã lá no hotel de trânsito dos oficiais em Brasília, daí não disse o que foi fazer lá, não falou com a imprensa nem nada, mas lá está hospedado o general Pazuello, que é agora o novo, não foi nomeado ainda, mas certamente é o novo número 2 da saúde, o número 2 do ministro. Então, se alguém tinha dúvidas de que o presidente Bolsonaro não pretende obedecer à hierarquia do ministério, pode esquecer. Pelo visto, ele vai sim falar diretamente com o general Pazuello, que, de novo, é o número 2 do novo ministro e não foi escolhido pelo novo ministro, mas sim pelo presidente Bolsonaro. Sobre esse anúncio, se é que a gente pode chamar assim, do relaxamento progressivo, embora não tenha ficado muito claro o que o novo ministro tenha querido dizer, isso comprova que ele não assumiu a pasta sem se comprometer, como a gente adiantou aqui, ao aceitar o ministro assumiu o compromisso de seguir as orientações do presidente em 2 questões, sobre a mudança das recomendações para o isolamento e o uso ampliado da hidroxicloroquina. Então, isso também prova que o presidente não mudou de ideia, né? Agora, tem alguma coisa acontecendo aí, Brown, e que talvez possa facilitar essa manobra difícil que o ministro da Saúde vai ter que fazer para contentar o presidente Bolsonaro sem ferir as regras e as determinações, as orientações dos técnicos, que é o seguinte: o ex-ministro Mandetta disse hoje em entrevista à Folha de São Paulo que o Brasil achatou a curva. Eu fiquei muito surpresa com essa declaração. E inclusive porque ele disse também que nunca acreditei muito na previsão de cenários. E, estranhamente, ele não fez qualquer referência à própria previsão de cenários dele, que era de que o pico seria atingido em junho agora, né? Então, ele disse que achatamos a curva, mas o pico não foi atingido. Enfim, se a declaração do ministro estiver certa e o Ministério da Saúde concordar com ela de que nós achatamos a curva, o que significa isso? Bom, os países que começaram a suspender gradualmente a política de isolamento, ou no caso da Europa, de confinamento, que é diferente porque é determinação legal, esses países, antes de suspender o isolamento, eles observaram 3 requisitos. Então, o primeiro é justamente esse: a estabilização da curva pandêmica. O segundo é a existência de leitos em número suficiente para atender aqueles cerca de 4% de doentes do coronavírus que chegam a ser hospitalizados. Então, antes de decretar alguma medida de isolamento, de suspensão do isolamento, eles observam estabilização da curva, existência de número de leitos suficientes e, terceiro, disponibilidade de testes para fazer com que as pessoas, depois de voltar à vida normal ou quase normal, elas possam ser testadas de maneira que só as pessoas contaminadas voltem ao isolamento. Então é preciso ter testes para isso. E os países estão obedecendo a esses 3 requisitos. Se for verdade o que o ministro falou sobre o achatamento da curva, o ex-ministro Mandetta falou sobre o achatamento da curva, então isso significará que o Brasil terá atingido pelo menos um requisito. E aí pode ser que nós estejamos perto de começar a pensar em suspender o isolamento.